Muito bem, vamos agora ao segundo ponto, que é este mesmo da racionalidade. Esse é um ponto super importante, né? A gente precisa entender, e ele se comunica fortemente, muito obrigado, ele se comunica fortemente com a mudança de modelo que nos trouxe a Constituição de 88. No modelo pré-Constituição de 88, onde estava a legitimidade? Né? A legitimidade estava no sujeito. Se foi a administração que decidiu, está bem decidido. Né? E aí a gente tinha uma série de cláusulas conhecidas, né? Olha aqui o auditório, alguns conhecerão, outros já fizeram seus estudos sobre o TESD, né? Mas tínhamos lá, a administração pública não tem vontade, a vontade da administração está na lei. A administração, diferentemente dos particulares, que podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a administração só pode fazer aquilo que a lei determina. Insindicabilidade do mérito do ato administrativo. Tudo isso eram fórmulas que tinham a ver com um modelo anterior à Constituição de 88, onde a legitimidade estava localizada na pessoa do sujeito. Foi a administração que decidiu, então está bom. Isto gerou, do ponto de vista, e é lógico, isso tem toda uma explicação histórica, política e tal, que eu não preciso trazer aos senhores, eu nem teria tempo para isso. Mas isso gerou um esvaziamento da prática da justificação. Claro, não eram tempos para grandes justificativas, né? Será assim porque eu quero assim, né? Mas fato é que a administração, enquanto macroestrutura, perdeu a embocadura, se me permitem a expressão vulgar, de justificar, né? E aí isso deu origem a um outro fenômeno que é de todos nós sobejamente conhecido, que é o efeito perverso do conhecimento tácito. A gente faz porque é assim desde o tempo do... E aí vem um ícone, né? Um ícone, toda repartição pública tem um, né? Aquele fulano que era... E aí quando você quer acabar a discussão, você diz, doutor Paulo, isso é assim desde o tempo de fulano. Que aí a ideia é... Né? Se fulano fazia assim. Né? Então, a administração opera muito nessa lógica. Eu, lá nos meus tempos de Secretaria de Administração, era o professor Hélio Ribeiro. Quando vinha o Hélio Ribeiro, era igual tocar a Cidade Maravilhosa, acabou a festa. Né? Você toca a Cidade Maravilhosa, acabou a festa. Traz o Hélio Ribeiro, era para acabar a discussão. Doutora, isso é assim desde o tempo do professor Hélio Ribeiro. Ah, que bom! O professor Hélio Ribeiro era ótimo, mas vamos ver aqui qual é a nossa racionalidade. A administração perdeu essa lógica. Vem a Constituição de 88 e desloca o signo de legitimidade, não da pessoa, mas para a finalidade. Então não é porque é a administração que decidiu que é bom. Será bom se é a administração que decidiu, e decidiu de acordo com as finalidades postas pela própria Constituição, a atuação do Estado. Né? Ótimo, né? É aquilo que o Diogo Figueiredo Moreira Neto chamava de compromissos valorativos, né? Orientação finalística do poder e tal. Mas aí foi curioso que a gente associou essa ideia. Ah, não, claro, a administração está finalisticamente orientada. A gente associou isso só à administração, né? Só ao executivo. O executivo é que está finalisticamente orientado. Como se o legislativo e o judiciário pudessem não estar, né? Ou como se o poder fosse mesmo separado, como se não fossem simplesmente funções especializadas de um mesmo poder que é uno. E é o próprio Diogo, no seu livro clássico de Legitimidade e Discricionariedade, que diz, olha, toda e qualquer manifestação do poder estatal está vinculada a essa mesma orientação finalística. Bom, se toda e qualquer manifestação do poder estatal está vinculada a essa mesma orientação finalística, ela vale para a administração, para o controlador e para o judiciário. Estamos todos sob a mesma lente, né? A orientação finalística não é só da administração, é de todo mundo. O compromisso valorativo é de todo mundo. E esta também é uma razão, a meu sentir, para 13.655, aplicar os mesmos critérios de exigência de racionalidade a todos os atores. Todo mundo tem que demonstrar que cada qual, na sua esfera de atuação, tem uma racionalidade para propor esta ou aquela medida. Porque todos são Estado, todos são poder e todos estão sob a mesma orientação finalística. E aí, quer dizer, o que se traz, o que a Lindbergh, a meu sentir, busca trazer, é um reforço do dever de justificação, do declínio de racionalidade para
todos. E aí, vejam só, eu não compartilho do ponto de vista que tenta descobrir para quem que a Lindbe quer distribuir ônus de prova. Amigos, é para todo mundo. E não é uma questão de ônus de prova, é uma questão de razão de escolha, né? Então, a administração tem que dizer por quê. O controle tem que dizer por quê. E o judiciário tem que dizer por quê. E isto porque todos são poder e todos estão sob a mesma orientação finalística. A lógica não é uma lógica de favorecer pura e simplesmente o bloqueio ou a escolha incontrolável para ninguém. Se o que se quer é evitar o juízo subjetivo, as disfuncionalidades, então todo mundo tem que entrar no mesmo jogo de declínio de racionalidade. E com desassombro. Isto vai gerar... Eu estava conversando sobre o dia de ontem e veio a expressão secura da caneta, é isso? Secura da caneta. Eu não conhecia sobre esta expressão. Mas esta opção da 13655 de que todo mundo tem que declinar a racionalidade, isto vai gerar para todo mundo um certo impacto. Para a administração vai gerar impacto, porque a administração também não é boa em declinar a racionalidade. Não é boa porque tem a cultura do conhecimento empírico, do conhecimento tácito, porque tem medo, porque decide com conhecimento parcial. Ela sabe que ela decide com conhecimento parcial, mas ela não quer botar no processo. Olha, considerando as informações que eu dispõe são essas, a escolha que eu pude formular foi... Ela não quer fazer isso. Por quê? Porque a gente, do ponto de vista teórico, diz a administração tem que identificar a solução ótima, como se isto, no mundo da vida, fosse possível, né? Eu uso sempre um exemplo que é muito vulgar, mas é ilustrativo. Meus amigos, vão hoje em dia numa loja de eletrodomésticos para comprar uma TV. Antigamente a gente chegava na loja de eletrodomésticos e dizia assim, eu quero uma TV grande. Beleza. Agora você chega e diz, TV. 4K, Smart, não sei o quê, aí mais um monte de outros atributos que eu não sei nem nominar. E aí eu tenho que fazer, olha a escolha, hein? Eu tenho que fazer a escolha de qual é a TV para minha casa. E é super difícil. Não, se for Smart, aí eu não preciso ter um Apple TV, mas se for 4K, não sei o quê, se for 3D, né? Aí a administração, você tem que formular a escolha ótima. Como se o universo no qual navega a administração fosse de uma simplicidade franciscana. Perfeito. A alternativa A, B, C, é óbvio que a alternativa boa é B. Isso não existe. Não existe, né? Então, a administração vai ter que vencer sua resistência e passar a declinar a racionalidade. O controle também. E aí, controle, MP, Tribunal de Contas, todas as instâncias de controle. Declinar a sua racionalidade. Olha, administração, ok. Estas foram as suas razões, né? Mas o que a gente verifica é que tem este impedimento, ou eventualmente até olhar, o período de aplicação já aponta isso, tem este desdobramento, tem que declinar as suas razões também. Até porque só assim a relação com a administração poderá ser uma relação pedagógica, né? Graças a Deus já superamos já há algum tempo a ideia de que o controle fosse a gendarmerie da administração. Ninguém trabalha mais com essa lógica, né? Mas isto, a dimensão pedagógica do controle só vai poder acontecer se você chegar para a administração e disser, olha, é isto, né? Porque o controle, e aí agora controle no sentido estrito, os tribunais de contas bem sabem que a vida é muito mais complexa que preto e branco, né? Então essa coisa, é um bom administrador ou é um mau administrador, isso é uma bobagem, né? A gente sabe que, às vezes o cara, pobre do cara, né? Uma vez eu fui dar aula sobre estrutura da administração para servidores do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Aí estava lá o diretor-geral do hospital, que mal sabia a natureza jurídica da unidade que ele dirigia. E aí ele dizia para mim, professora, eu sou pediatra. Se a senhora me perguntar sobre a última terapia para isso assim, eu sei lhe dizer. Agora, esse negócio de nota de empenho, eu estou aprendendo com a senhora. Então, a gente que trabalha nisto, a gente sabe que entre os estereótipos do bom gestor e do mau gestor, existe uma série de outras
figuras, e por isso a importância da atividade pedagógica, né? Então, penso que esta exigência da racionalidade para determinar os conceitos abstratos, para justificar a escolha específica, para a decisão de invalidação, para a decisão de suspensão. Isto é, primeiro, isso é decorrência da circunstância de que o Estado é democrático de direito. Se é democrático, ele precisa permitir o conhecimento das razões da decisão. Democracia é isso, democracia é governo público, dizia o Norberto Bobbio. Ivan, isso, você tem ideia de quantos processos passam no tribunal? Amigos, a vida é dura para todo mundo. Não vai ficar melhor. Não vai ficar melhor. Você tem duas alternativas. Ou você encara, ou você pede a exoneração. Não vai mudar. Não, ok, então vamos pensar como é que a gente consegue, se essa racionalidade tem que ser detalhadamente declinada para cada escolha administrativa. Eu penso que não, vamos evoluir. Mas não dá para dizer, não, só quem tem que declinar a racionalidade é a administração. Isso não é possível. Não é possível. Isso a gente faz com o filho até os 3 anos, depois não dá mais. Depois não dá mais. Por que também é preciso esse declínio da racionalidade? Porque a identificação do interesse público, a administração tem que defender o interesse público. Essa é uma atividade cada vez mais complexa, porque as demandas são conflitantes, elas já são conflitantes a partir da própria Constituição. A Constituição assegura o meio ambiente natural e o meio ambiente artificial. O que a gente faz? Derruba a árvore ou não derruba para construir a rodovia? Os dois estão constitucionalmente assegurados. A Constituição assegura a proteção do meio ambiente, mas também assegura o direito ao transporte, assegura o direito à moradia. Tem que ter a rodovia, tem que ter a casa. Para fazer a casa tem que derrubar sei lá o quê. Como é que a gente harmoniza? As demandas são conflitantes. As demandas são conflitantes porque as pessoas têm visões diferentes da vida e do mundo. O que é a prioridade menos 1 para a cidade de Curitiba? Aqui vão ter umas 15, 18, 30, se a gente perguntar aqui. O tempo se conjuga de modo diferente na sociedade. O que é prioridade para mim não é prioridade para você. As demandas são conflitantes porque os meios são limitados. E aí não são só os meios financeiros, os meios humanos. O espaço é limitado, uma série de coisas. E as demandas são conflitantes porque a prospectiva é limitada. Se eu não fizer nada agora, qual vai ser o efeito futuro? Não sei. Isso gera esse tipo de conflito. Então, essa ideia de que se possa buscar uma escolha administrativa única, boa e perfeita, não existe. Toda escolha administrativa terá alguma fragilidade. Toda. A administrativa, nossa, da vida, terá alguma fragilidade. Por que existe a palavra desculpas? Porque as nossas escolhas, às vezes, desculpa. É isso. Então, o declínio da racionalidade vai dar resposta a isso. Olha, eu decidi com os elementos de que eu dispunha. E a decisão certa me parecia aquela. Olha, ok, mas não, vamos mudar por esta e por aquela razão. Finalmente, um último elemento que eu quero trazer em relação ao problema aí da racionalidade é que a gente trabalha com uma realidade em que as relações têm interdependência. As políticas públicas guardam entre si relações de matricialidade. A administração atua com interinstitucionalidade, vários municípios e estados. Então, é preciso que a gente perceba, no exercício da racionalidade, qual vai ser o efeito que a minha atuação aqui gerará nas demais. Na contraposição entre duas escolhas possíveis, a escolha da administração e a escolha do controlador, a gente dificilmente estará neste domínio. Existem duas únicas escolhas possíveis. A gente achava que nesta contraposição só tinha duas respostas. Ou o administrador está certo ou o administrador está errado. Ou o controle está certo ou o controle está errado. Mas não, hoje em dia não. Ambos podem estar certos, ambos podem estar errados. Cada um pode estar certo numa determinada medida. Por isso, a importância de conhecer a racionalidade. E aí vai ter lá os dispositivos que os senhores também conhecem, Lá o artigo 20, quando determina
na motivação, a demonstração da necessidade, a adequação, inclusive em face das possíveis alternativas. Aí tem uma crítica a essa parte final do dispositivo. Imagina como é que a gente vai fazer futurologia das possíveis alternativas. Amigos, é óbvio que as possíveis alternativas são as alternativas que estão postas, né? Então, eu, controlador, atuando sobre uma escolha da administração, quais são as alternativas que eu tenho? Aquelas sobre as quais eu tenho que exercer a minha racionalidade. Aquelas com que a administração lidou. A administração tinha 3 alternativas, A, B e C, escolheu B de bola. Então, eu, controlador, sei que existe a alternativa A, existe a alternativa B, existe a alternativa C, e eu, controlador, imagino uma D, ou recebi uma alternativa D noticiada por alguém que formulou uma reclamação, seja qual for o nome. Então, quais são as alternativas possíveis a que se refere o artigo 20? São as conhecidas. Não é, não, agora eu, controle, tenho que parar para explorar quais são as alternativas que no mundo possam existir, que a administração não cogitou. Claro que não. Óbvio que não pode ser isso. Porque isto levaria à paralisia da administração e do controle. E o resultado da lei não pode ser, né? A interpretação não pode conduzir ao absurdo. O resultado da interpretação não pode conduzir à paralisia da administração e do controle. Né? Muito bem, última observação no campo da racionalidade. Este exercício que a administração desenvolva quando vai formular suas escolhas, ele deve externar a visão do todo. E por isso a importância dessas relações interinstitucionais. Porque, vejam só, diz o artigo 37 caput, a administração tem que ser regida, entre outros princípios, pelo princípio da eficiência. E uma das lógicas da eficiência é a otimização dos recursos disponíveis. Então, eu, a administração, quando formulo as minhas escolhas, eu tenho que formular as escolhas tendo em conta o todo. Né? E este mesmo exercício de racionalidade vai ter que se pôr em relação aos outros agentes que vão interferir no ciclo. Né? Então, o controlador tem que ter isso em conta também. Esse aspecto até, penso que para os tribunais de contas é mais simples, porque é da natureza da arquitetura institucional dos tribunais de contas ter a visão localizada e a visão do todo. Porque você examina as escolhas administrativas individualmente consideradas e você examina as contas de gestão, de governo. Então, isso para o Tribunal de Contas até é mais fácil. Penso que este desafio de perceber e criticar a ação administrativa percebida no ponto e no todo, ele é mais difícil para o Tribunal de Justiça, para o Judiciário. Porque o Judiciário está acostumado, eu resolvo o caso concreto, a demanda concreta. E nesse aspecto vai ser muito importante a gente prestigiar a 13655 no que diz respeito aos seus efeitos no Judiciário. Eu tenho uma demanda que se pôs no meu município que é muito ilustrativa desta disfuncionalidade que a lei queria atender. Desculpem, de vez em quando eu trago aí, conto os causos, mas eu acho que eles ajudam a entender. Né? A situação que se punha lá era a seguinte, nós tínhamos que criar estações intermediárias para o transporte do lixo. É uma megalópole, você recolhe o lixo na casa, tem que levar o lixo até o aterro sanitário, e é lógico, se nós fizéssemos isso com o caminhãozinho ordinário do sistema de coleta de lixo, nós íamos ter que ter, sei lá, 3.000 caminhões, 4.000 caminhões, não sei. Né? Então, vamos fazer estações intermediárias, os caminhões ordinários todos se reportarão a essa estação intermediária. No mesmo dia, há uma compactação inicial para que, então, um caminhão maior conduza ao ponto definitivo do aterro sanitário, sei lá. Muito bem, então, licitou-se, parará, eram 5 estações intermediárias. Aí, a páginas tantas, o Ministério Público propôs demandas ao argumento de que isso violava o meio ambiente, porque lixo, tarará, tarará. Bom, e aí ele propôs, acho que eram 5 estações, propôs 5 ações civis públicas, uma para cada estação. E em cada qual das civis públicas ele pedia para fechar aquela estação, porque o lixo ali geraria... E aí, vejam, se a gente fechasse todas as estações, para onde ia o lixo? Ou
Ou se a gente fechasse uma estação, todas elas estavam dimensionadas considerado o volume de lixo da cidade, mais uma margem. Se a gente fechasse uma, o lixo ia ter que ir para as outras remanescentes. E aí nós teríamos um outro problema, que era ultrapassar a capacidade das outras remanescentes. Tem que ter a visão. Bom, neste caso, até diga-se, né, em favor do judiciário fluminense, que os juízes oficiantes se deram conta, porque a inicial também desassombradamente dizia, olha, são 5 estações, mas são 5 civis públicos. Vejam como na cabeça daquele agente controlador, este era o caminho certo. Porque ele dizia, ele não ocultou, né? E aí os magistrados diziam, ó, claro que eu não posso fazer isso, porque se eu fechar vou quebrar o sistema todo. Então eles tiveram esta percepção. Mas também puderam ter essa percepção porque isso foi informado na inicial. Mas esse é um exemplo muito claro da diferença entre a visão do pontual e do todo, que quero crer, para o judiciário será mais complicada. Muito bem.